É o seguinte, quero falar agora do Memphis Depay. O torcedor corintiano só quer saber do Memphis Depay. É Depay pra cá, Depay pra lá. Aliás, ele não quer ser chamado de Depay, hein? Ele quer ser chamado de Memphis, porque ele foi abandonado pelo pai dele aos 4 anos de idade. O sobrenome Depay é o sobrenome do pai dele, então ele não quer ser chamado de Depay. Por onde ele passa, ele veste a camisa com o nome de Memphis nas costas. E evidentemente que não será diferente com a camisa do Corinthians. A informação dos jornais holandeses é que o Memphis Depay já está a caminho do Corinthians. O atacante realizou neste domingo os exames médicos na cidade de Eindhoven, nos Países Baixos, conforme pedido do próprio atleta. O Memphis pediu para fazer exames médicos na Holanda, para acelerar o processo, para chegar aqui no Brasil já com os exames médicos prontos. A informação é do portal holandês Eindhovens Dagblad. No último sábado, o Memphis estava na cidade para assistir ao jogo entre Holanda e Bósnia pela Liga das Nações. Terminou com vitória da Holanda pelo placar de 5-2. Esse foi um dos motivos para o atacante não ter realizado os exames médicos no clube do Parque São Jorge. Ele preferiu fazer os exames médicos na Holanda. O Depay deve assinar com o Corinthians por 2 anos, esse deve ser o contrato dele com o Corinthians, até 2026, portanto, ele estava livre no mercado. A última equipe que ele atuou foi no Atlético de Madrid, e o Corinthians vai pagar salários e luvas do atacante, né, com os 57 milhões de reais destinados pela Esportes da Sorte para uma contratação midiática fechada no acordo com a patrocinadora do clube. Então, o dinheiro, né, a maior parte do dinheiro, dos quase 60 milhões de reais, dizem que o contrato todo é de 70 milhões de reais, né? Dizem que o contrato todo é de 70 milhões de reais. Mas 60 milhões de reais, então a maioria do dinheiro vai sair do contrato com a Esportes da Sorte. O Memphis Depay vai receber por mês algo em torno de 3 milhões de reais por mês. É um dinheiro que não acaba mais, mas é a grande cereja do bolo, é a grande estrela da companhia, é o jogador que vem para fazer a diferença, jogador que jogou em grandes clubes do futebol mundial, jogador que certamente vai fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. E a expectativa do Corinthians é que ele esteja à disposição já para os jogos da Sul-Americana contra o Fortaleza, os jogos da Sul-Americana. E também, claro, do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians gostaria que o Depay já vestisse a camisa do Corinthians, vestindo a camisa já na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos é essa a expectativa. Quero falar agora do André Carrillo, outro reforço do Corinthians. O André Carrillo se despediu do time dele lá na Arábia Saudita, se despediu das equipes, dos jogadores, dos amigos dele da Arábia Saudita, estava jogando no Al Qadisiyah da Arábia Saudita, já tinha encerrado o contrato desde o dia 1º de setembro. Curiosamente, contrato encerrado no dia do aniversário do Corinthians. Mas ele fez carreira mesmo lá e ele é muito comentado, ele é muito ovacionado, idolatrado no Al Hilal da Arábia Saudita, clube onde ele foi campeão e clube onde ele foi dirigido, comandado pelo técnico o Ramon Dias, técnico do Corinthians, e também pelo Emiliano Dias. De qualquer maneira, ele construiu uma boa carreira na Arábia Saudita. Também teve boa passagem pelo futebol português e atuou mais de 10 partidas, mais de 10 partidas não, né? Muito mais de 10 partidas. Mais de 100 jogos, mais de 100 jogos, mais de uma centena de jogos com a camisa da seleção peruana. Ele é ídolo na seleção peruana, um dos jogadores referências, um dos jogadores importantes do Peru na seleção peruana. É outro reforço importantíssimo que o Corinthians está contratando, portanto, o André Carrillo. Já está vindo para o Brasil. A informação é que ele pode chegar no Brasil ainda nesta segunda-feira. Já deve chegar nesta segunda-feira para jogar para se apresentar, para fazer os exames médicos, ao contrário do Depay. Ele vai fazer os exames médicos no Corinthians,
tá certo? Vai fazer os exames médicos no Corinthians, vai assinar contrato no Corinthians e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. São reforços importantíssimos do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Corinthians que se prepara para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Juventude de Caxias do Sul. O Corinthians que não tem o José Martínez e o Félix Torres, que estão servindo as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. O José Martínez na Venezuela e o Félix Torres na seleção do Equador. O Corinthians não tem esses dois jogadores e também não tem o Héctor Hernández, que está machucado, está se recuperando de uma contusão muscular, mas logo, logo o Corinthians terá um time muito forte para tentar, sobretudo, livrar-se da zona de rebaixamento, que é o grande objetivo do Corinthians para o ano. Pessoal, tô falando do Kurzawa, ex-lateral do PSG, da seleção francesa, 32 anos, que foi oferecido ao Corinthians. E olha, eu acho que ele se animou, porque as postagens dele nesse domingo foram de músicas do MC Hariel, que é um torcedor do Corinthians, e também a música de Memphis Depay, que é rapper, vocês sabem, e que tem uma música que chama Corinthians, tem Corinthians no nome. Pois é, ele fez postagens com músicas do MC Hariel e do Memphis Depay, que está vindo jogar no Corinthians, com o nome da música Corinthians. Eu acho que o Kurzawa se animou. E é claro que ele se animou pelas informações de bastidores. Ele gosta muito do Corinthians. O Corinthians tem uma bandeira de uma causa antirracista e causas sociais que o clube defende há décadas, desde a democracia corintiana, desde Sócrates, que empunhou, né, ergueu o seu punho numa luta defendendo as causas sociais. O Kurzawa se identifica muito com o clube nesse sentido. E tem Ronaldo Fenômeno como um grande ídolo da sua vida no futebol. É impressionante como o Ronaldo abriu portas, né? No caso do Depay foi a mesma coisa, de outros jogadores, porque todo mundo entende, poxa, lá está o clube onde jogou o Ronaldo Fenômeno no Brasil, que tem vinculação, né, com o Ronaldo Fenômeno, e é um dos maiores atacantes, um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Então não é por acaso. E o Kurzawa já jogou com muitos brasileiros no PSG, né? O próprio Neymar, Marquinhos, enfim. Só que ele está sem clube. Ele está sem clube e ele teve muitas lesões e também pouco espaço nos últimos tempos. Ele jogou 8 partidas nos últimos 3 anos. E a última vez que ele entrou em campo faz quase um ano, foi em outubro do ano passado, onde ele atuou 8 minutos. Então, assim, é um cara que poderia fazer um contrato com ele por produtividade até o final do ano, ele se animou com essa condição, mesmo assim, né, tendo metas para estender o contrato a partir do ano que vem. Mas de que forma chega esse cara? Tudo bem que ele está treinando, está adquirindo, né, a forma física e tudo mais, mas nível de competição é muito diferente, né? Será que ele chega e joga? Será que ele chega e aguenta 90 minutos? Ou vai ter que jogar apenas alguns minutos? Pode daqui a pouco sentir uma lesão, como tem acontecido, né? Jogadores que vêm, o Héctor Hernández foi assim, o Michel no Flamengo. Os jogadores chegam e acabam estourando porque a carga de treinamento é outra. Então, eu não sei. Eu realmente tenho dificuldades para entender. O Corinthians está muito receoso exatamente por todo esse contexto. 32 anos, o cara que não joga há um ano, não tem jogado nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo é um cara de nome, é um cara de rodagem internacional, é um cara que é muito mais qualificado do que qualquer outro que o Corinthians tenha procurado e sairia barato, né? Porque dentro da necessidade você poderia arrumar um contrato de uma forma muito vantajosa, do tipo, beleza, se ele render, você paga, se ele não render, vai um abraço. Talvez valesse o risco, mas é preciso deixar claro que é um risco. É um risco de um cara que não tem jogado, não joga há muito tempo e que vem para uma Liga Brasileira, ó, nessa reta final com Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, o bicho pegando, zona do rebaixamento. Então não sei. Daqui a pouco ele vem e não consegue jogar. Eu vou dar um exemplo, que talvez não seja o melhor exemplo, mas o Rodrigo Caio no Grêmio, por exemplo, que não vinha jogando e que tinha problemas com lesões e tudo mais, não consegue jogar, mesmo com o Grêmio tendo dificuldades na sua defesa, e pela qualidade que tem o Rodrigo Caio, pela experiência que ele tem,
Obviamente você imagina que ele pudesse jogar e ele não joga, porque, enfim, tem muitas dificuldades nos últimos tempos. Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto é só um oferecimento. E como os prazos, né, de inscrições para as competições, eles se encerram ali na frente. O Campeonato Brasileiro tem até o dia 20, mas o restante aí sul-americano é até 13, até sexta-feira. A Copa do Brasil, se o Corinthians avançar, tudo bem, aí tem outra fase, mas essa semana meio que deve definir tudo isso, e aí a gente vai saber se o Kurzawa interessa ou não. Agora vamos falar do que interessa realmente. Primeiro, André Carrillo. Cara, esse foi um negócio que surgiu depois do Memphis Depay e o Corinthians acertou rapidamente a contratação do peruano, jogador de seleção peruana e que está fechado. Como ele já estava livre no mercado e a questão burocrática ela foi facilmente resolvida, a tendência, inclusive, é que ele seja anunciado nesta segunda-feira. Então o Carrillo pode até já ter sido anunciado quando você está vendo esse vídeo. Por quê? Porque aí ele já pode, inclusive, entrar no bid no dia 9, que é o prazo limite do Campeonato Brasileiro. Pode entrar até o dia 20, substituindo numa lista de 50 prévia, né, que o clube manda, até 8 jogadores. Então ele pode até entrar até o dia 20, substituindo um jogador que tenha saído do clube. E o Corinthians tem condição de fazer isso, vários jogadores deixaram o clube. Mas a ideia é nessa segunda-feira já anunciar o Carrillo e poder registrá-lo no bid, para que aí sim ele possa participar das competições.